Olá pessoal, tudo bem? Voltando, né? Agora começando o quarto e último bimestre, né? Estamos aí no finzinho do ano. Espero que vocês estejam bem. Eu senti que no terceiro bimestre algumas pessoas desanimaram. Eu espero que estejam de volta agora no quarto bimestre. Bom, a nossa aula não é novidade nenhuma, né? A gente vai iniciar com o Japão. Quem participou da Semana da Dinâmica, na segunda-feira, dia 19 de outubro, nós fizemos uma entrevista com uma professora que mora lá no Japão, é brasileira, mora há 4 anos no Japão, e trouxe para a gente, né, várias experiências que ela tem de ser uma brasileira morando lá. Então foi bem interessante, foi bem rico. Quem perdeu, eu vou deixar embaixo aí na descrição do vídeo o link com a entrevista. De qualquer maneira, eu já deixei lá no Classroom para vocês, né? Que eu já passei a entrevista para quem perdeu. Infelizmente não vai constar o ponto da semana, mas é importante que vocês assistam porque vai valer a aula, né? Normalmente eu divido a aula de cada capítulo em 2 aulas. Então, Japão eu vou fazer esta aula aqui e a outra é a entrevista, que está rico de informações. Então, não preciso repetir o que já foi dito lá. Então, vamos dar início aqui. Eu espero que vocês assistam de fato lá a entrevista, que vai dar uma boa noção da cultura, da atualidade japonesa. Bom, eu peguei aqui no cantinho a bandeira, né? A bandeira do Japão, e aqui embaixo é um símbolo japonês, né? Acho bem legal a gente começar já com essa vista maravilhosa aí japonesa. Bom, primeiramente, vamos falar um pouco do contexto histórico do Japão, e para isso tem esse videozinho aqui que foi disponibilizado pelo material de apostila de vocês. É um vídeo explicativo, e aí depois eu volto para continuar a aula, tá bom? Olá! No Japão atual, elementos tradicionais de uma cultura milenar convivem lado a lado com a crescente influência da sociedade ocidental contemporânea. A história desse pequeno país insular, localizado no Oceano Pacífico, teve início com um reino formado a partir de cerca de 100 grandes famílias, que viviam isoladas no arquipélago que corresponde ao território do atual Japão. Durante muito tempo, houve vários conflitos entre os clãs japoneses, até que entre a metade do século III e o começo do século VIII, no período Yamato, surgiram as primeiras formas centralizadas de governo. A unificação dos clãs propiciou a construção de uma identidade nipônica. A dinastia Yamato conseguiu reduzir os conflitos e melhorar a condição de vida da população, além de promover certo desenvolvimento cultural. Ao longo dos séculos seguintes, os japoneses cruzaram o Mar do Japão e tiveram contato com a milenar cultura chinesa. Nesse contato, puderam aprender a religião, a escrita e as formas de governo chineses. A arte japonesa se desenvolveu a partir do século VI, com um característico estilo greco-budista, muitas vezes fazendo uso de cores fortes. Desde então, passou a desenvolver novos elementos, chegando a influenciar a arte ocidental séculos depois. Durante o século XII, conflitos internos no Japão culminaram em uma guerra civil, em que se opuseram 2 grandes clãs, o Minamoto e o Taira. A vitória do clã Minamoto transformou o modo de governo japonês com o surgimento do shogunato. Esse regime perdurou até a Idade Moderna. O shogun era o chefe militar e obedecia ao imperador. Porém, todos os seus comandados lhe deviam obediência exclusiva. Podemos considerar que essa forma de governar persistiu também por conta da cultura do povo japonês, que, além de uma organização social hierárquica, tinha como valores principais a ética, a disciplina e a subordinação ao sistema. A religião majoritária no Japão é o shintoísmo, seguida pelo budismo. Boa parte da população
pratica ambas as religiões, mesclando elementos das duas e até mesmo de outras tradições, adotando o sincretismo religioso. O Japão é um dos países mais povoados, populosos e urbanizados do mundo. Para se ter uma ideia, cerca de 92% da população vive nas cidades. No âmbito econômico, principalmente no último século, o Japão presenciou grandes oscilações até chegar ao seu índice de desenvolvimento atual. Passou de nação imperialista e expansionista, no começo do século XIX, a país devastado pela Segunda Guerra Mundial. Mas, a partir de 1945, o Japão conseguiu se recuperar e, atualmente, é a terceira economia mundial, detendo grande parcela do mercado mundial de bens de consumo e servindo de referência científico-tecnológica para as outras nações do mundo. Além disso, o país tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano, IDH, do planeta. Espero que essa contextualização tenha ajudado a compreender um pouco mais a respeito da dinâmica político-social e cultural da sociedade japonesa. Até a próxima! Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho dos aspectos gerais, né, do Japão. O Japão tem um PIB de 5,154 trilhões. O que é PIB? O Produto Interno Bruto. O que isso significa? É tudo que o país produz e tem um valor comercial. Isso tudo é escalonado, né, o valor que o país produz para exportar ou mesmo para vender dentro do próprio país. E é isso que ele produziu, como se fosse a receita de uma empresa, né? Então, o país tem uma receita também, tem um valor. E esse valor é o PIB, que a gente chama, né? Então, é um PIB bem alto, esse valor é em dólares, então é muito dinheiro, né? A gente imagina que, a gente já sabe que o Japão é um país desenvolvido, é um país rico, bate de frente com China, com os Estados Unidos, está ali como uma das principais potências mundiais, e isso só se comprova com esse PIB, né? Um país tão pequenininho conseguir ter tanto produto, tanto dinheiro, né? Tanto valor comercial. O IDH eu coloquei aqui para vocês de 0,884, o que isso significa? É um PIB elevadíssimo. O PIB, o maior, 100% é igual a 1. Então, 0,8 é um IDH bom. O que é IDH? Desculpa, eu falei PIB. Não, IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eles vão ver, eles vão medir, né? Quantas pessoas são alfabetizadas no país, quantas pessoas têm acesso a saneamento básico, o quanto essas pessoas ganham, qual é a qualidade de vida delas, se elas têm, se elas sofrem, né, alguma defasagem alimentar, ou mesmo salarial. Então, esse índice de desenvolvimento humano japonês é um índice alto, próprio de um país desenvolvido como é. Então, não é novidade nenhuma, né? A gente já espera isso do Japão, que tem o IDH alto. Poderia ser melhor, os melhores países estão lá com 0,9 alguma coisa. Outra característica importante, foi dito até pela entrevistada, né, a professora Juliana, é que o Japão é um país muito velho. O que isso significa? Significa que tem muitas pessoas velhas, né, idosas, e que tem uma taxa de natalidade baixa. Taxa de natalidade é o número de pessoas que nasceram naquele ano. Eu trouxe para vocês uma pirâmide etária, que eu acho muito importante que vocês se familiarizem com esse tipo de gráfico, tá? A pirâmide etária, ela vai trazer para a gente informações muito úteis. Então, aqui vai, quantas pessoas nasceram, né, qual a porcentagem de pessoas que nasceram, tá nessa primeira barrinha aqui embaixo, estou colocando o cursor para vocês verem. Então, 2% da população é de 0 a 4 anos. Então, são de recém-nascidos, pessoas que acabaram de nascer, até pessoas que têm 4 anos, 2%.
de homens e 1,9% de mulheres. Então, essa faixinha azul, ela está representando os homens, né, a população masculina, e em rosa, a população feminina. Não fui eu que criei esse gráfico, eu já peguei pronto da internet, tá até aqui, ó, o crédito, tá, pessoal? Então, aí de 5 a 9 anos é essa segunda, e assim sucessivamente. Então, em 2019 foi feito esse levantamento e chegou à conclusão que a maior parte da população, a barra maior que tem, está entre 45 e 49 anos. Ainda é uma idade bastante produtiva para a sociedade, ainda são pessoas que estão trabalhando. A partir daqui, ó, dessa barra aqui para cima, são basicamente de pessoas que estão ou se aposentando ou próximo de se aposentar. E isso daqui gera um custo muito alto para o país. Por quê? Porque precisa pagar a aposentadoria. Então, para o país ele poder se desenvolver, ter bastante dinheiro para poder investir nas pessoas idosas, ele precisa ter uma base um pouco maior do que essa daqui. Essa base do Japão é muito curta, é muito pequenininha, muito estreita. E o que isso significa? Que essa parte aqui, ela está muito pequena porque tem poucas pessoas dessa idade, de idade para trabalhar. E as pessoas que trabalham, elas contribuem para a Previdência e isso elas sustentam na máquina estatal, que vai prever aposentadoria para os idosos e outros, né, outras atividades públicas que também servem aos idosos. E também ele vai servir às crianças, que vai até aqui, até a terceira faixinha, basicamente, que é até os 14 anos. Dos 15 aos 19, muitos adolescentes já estão começando a trabalhar. Mas aqui também precisa haver um investimento público em escola, também tem hospital, porque toda a criança precisa, né, passar em hospital, precisa ir de escola, precisa se alimentar bem, precisa de saneamento básico, porque senão ela não chega à vida adulta. Certo? Outro tipo de pirâmide ruim é quando a base é muito larga, mas também o topo é muito estreito. Também não é bom, significa que a população não chega à idade adulta. Ou seja, normalmente países que têm IDH baixo, porque não conseguem prever uma saúde, um saneamento básico para que as pessoas consigam envelhecer com tranquilidade. Então elas vão morrendo e aí a base é larga, porque nasce bastante gente, mas elas vão morrendo e vai diminuindo. Aqui a gente pode perceber, no Japão, tem um IDH bom, que a pirâmide ela é mais quadradinha, né? Ela não é triangular. Isso é bom, significa que as pessoas que nascem conseguem chegar até pelo menos aqui, ó, uns 80 anos, 80 e poucos anos, que é a expectativa de vida. Então, significa que o país tem estrutura para que as crianças possam crescer com dignidade, com conforto até, né? Mas o ideal seria que aqui, essa base aqui fosse um pouquinho mais larga do que o topo. Não tão menos larga do que o topo nesse caso aqui. Então, que acaba gerando problema previdenciário, né? Localização geográfica. Então, aqui eu coloquei para vocês que é o Anel de Fogo do Pacífico. Aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ó, aqui tá o Brasil, tá dando para ver? O Brasil aqui pequenininho, aqui a América, certo? Aqui, ó, o Japão tá aqui, ó, não dá nem para ver. Aqui tá a Oceania, que nós estudamos, aí a Rússia, a Ásia tá aqui, certo? E aí o que é o Círculo de Fogo do Pacífico? Significa que todos esses pontinhos azuis aqui são vulcões. Por isso que eles falam círculo de fogo, parece um anel, né? Um anel de fogo aqui. Então ele circula vários vulcões que tem ao longo do Pacífico. E aqui de todo o mundo, 82% dos vulcões do mundo inteiro ficam nessa região aqui, nesse círculo, nesse anel de fogo, certo? Então, fora que aqui, ó, isso daqui que está pontilhado também são placas tectônicas, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente.
E o Japão é formado também por 4.000 ilhas, então eles vivem bem no meio do oceano mesmo, né? Então são ilhinhas, né? Várias ilhinhas, e tem uma alta densidade demográfica. O que isso significa? Significa que eles vivem numa concentração muito grande de pessoas num pequeno espaço. Acho que não é novidade para ninguém que o Japão é muito pequenininho. Inclusive, eu vou mostrar para vocês o mapa. Vou até mostrar ele aqui no Google mesmo. Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem me ver. Deixa eu descer um pouco a câmera. Aí, acho que fica melhor, né? Então, aqui está o Japão, aqui está o globo, né? Como a gente pode perceber. Então, e o Japão aqui. Se eu for colocar o mapa plano, que é mais fácil da gente visualizar, o mapa certo é assim, né? A terra é redondinha aqui, né? E aí a gente planifica o mapa para ter uma facilidade de visualização, certo? Assim melhor, né? Então, a Ásia está aqui, a Europa está aqui, a África aqui, a América do Norte, a América do Sul, tá? Groenlândia aqui no cantinho, né? Aqui é uma parte dela, eu estou em cima da Groenlândia, e a outra partinha dela aqui, né? Se a gente for andar para cá, a gente vai ver a Groenlândia inteira, né? E aí a gente pode ficar aqui infinitamente vendo várias maneiras de localizar o Japão. O Japão está aqui no canto direito. Se eu colocar ele mais para cá, ele fica aqui no centro. Ele pode ficar aqui nesse canto. Posso fazer do jeito que eu quiser, tá? Só pra gente observar a Antártica aqui. E aí a gente vai ter o Polo Norte, não dá nem pra ver aqui, né? Nesse mapa planificado. Eu teria que colocar ele aqui. Aqui e tal. Bem no... o Polo Norte, né? Mas vamos deixar ele planificado, que eu acho mais fácil da gente visualizar, tá bom? Então aqui está o Japão, deixa eu aproximar para vocês entenderem qual é a localização onde que ele está. Aqui é o Oceano Pacífico. Na Segunda Guerra Mundial, ó, os Estados Unidos e Japão guerrearam, né? Teve até, eu comentei com vocês, né, esse ano, sobre a batalha ali do Pacífico, que foi a Batalha de Midway, do Mar de Coral, e teve Pearl Harbor. Então, tudo isso aconteceu aqui pelo Pacífico, certo? Então, o Japão está aqui pertinho da Coreia do Sul, Coreia do Norte. A China está aqui bem pertinho. A Rússia aqui em cima, ó, bem perto. Quando a gente estava trabalhando em Rússia, eu comentei sobre uma batalha que teve de Rússia e Japão, isso antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial até, eles tiveram uma batalha. Então, ele fica aqui, né, na Ásia. Ele pertence ao continente asiático. Ó, quando a gente põe ele bem menorzinho, vamos ver se eu consigo naquela... mostrar com os continentes. Aquela hora deu certo, agora não deu, porque é assim, né? Quando a gente grava tudo de uma vez, não dá para ficar cortando. Então vamos com essas questões mesmo. Então, só para vocês situarem aonde está o Japão. Ele é hiper pequenininho, ele parece que é enorme porque ele produz muito. A gente ouve falar muito aqui do outro lado, né, do oceano. A gente ouve falar pra caramba de Japão. Ele está perto aqui do Vietnã, Filipinas. Ele faz parte, ele faz acordos comerciais com a Austrália, como é perto, assim, relativamente perto. Óbvio que não é pertinho, né? E ele se localiza aqui. Ó, Tóquio, como a professora Juliana falou na entrevista, ela mora aqui pertinho de Tóquio, ó, que é a capital, inclusive. E aí, agora eu vou mostrar para vocês as placas tectônicas, para vocês terem noção por que no Japão tem tanto desastre natural. Olha aqui, ó. Aqui estão as placas tectônicas, né? Todas essas placas, elas são interligadas. Então, aqui tem uma placa das Filipinas, a placa do Pacífico,
que a gente está vendo do lado de cá e do lado de cá. Eu não consigo puxar para vocês aqui, porque esse mapa não é dinâmico. Placa das Filipinas, da Ásia. Então, essa daqui até da Eurásia. É que a câmera fica bem na frente da tela, né, para ajudar. E aí o Japão tá aqui, ó. Então ele fica no meio de todas essas placas aqui. E o que acontece? Essas placas elas vão se sedimentando e aí causa tsunami, causa terremoto, né? Causa uma série de desastres naturais. Então lá a Terra treme bastante por causa disso. Até a professora Juliana comentou que passou por terremoto, que às vezes já até acostumou porque direto está tremendo. As casas lá são próprias, são feitas para isso, porque lá tem muito terremoto. Porque aí, ó, passa uma placa tectônica, tá no meio da placa. Então, por isso que tem tanto vulcão também. Então, tudo isso influencia, né? E a explicação é essa daqui. Bom, vamos seguir para a economia. A economia do Japão ela foi feita basicamente na industrialização pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês viram que dentro do contexto histórico o Japão passou pela Segunda Guerra Mundial, ficou do lado de quem perdeu a guerra, sofreu 2 bombardeios de bomba atômica, que foi em Hiroshima e Nagasaki, e eles, depois disso, perderam a guerra, o país ficou totalmente devastado, e depois de alguns anos, né, durante a Guerra Fria, o Japão ficou um pouco mais na dele, tentando se estruturar, e no fim da Guerra Fria, os Estados Unidos também deu bastante dinheiro para eles, para ajudar na reconstrução do país, e eles se industrializaram bastante. Mas a industrialização japonesa teve um impacto ambiental muito grande lá na região e muitos movimentos, né, pró-meio ambiente começaram a reclamar dessa industrialização desmedida, que não tem preocupação com o meio ambiente, né? Então, indústria química, indústria têxtil, são indústrias que são muito poluentes. E o Japão, na década de 70, começou a sofrer uma crise nessas indústrias. Primeiramente, porque o dólar desvalorizou muito e a moeda, o iene, que eles usam lá, ela teve uma valorização muito grande. Aí você me pergunta, como que isso pode ser uma coisa ruim? É porque os outros países não conseguem comprar produtos quando a moeda está valorizada internacionalmente. Então, o país ele tem dificuldade de vender seus produtos. E o Japão também não tem estoque, nem tem petróleo, né? Lá não tem base de extração de petróleo. Então, eles precisam comprar. A disseminação do uso de petróleo é muito grande no mundo que a gente tem hoje. Nos anos 70 já era assim. Então, eles precisam comprar petróleo, e o petróleo tendo um aumento muito grande de valor, acabou gerando problemas na economia japonesa. Então, para driblar a crise, eles começaram a investir nas indústrias que são de bem de consumo e pararam de investir nas indústrias químicas na época. Investiram muito em tecnologia. Hoje, as empresas, hoje o Japão é extremamente conhecido por ter uma tecnologia extremamente avançada e eles investiram muito dinheiro nisso. Eles robotizaram completamente o trabalho deles lá e na década de 70 e 80 a produção tecnológica era maior do mundo inteiro, eles tinham mais robôs dentro do Japão do que o mundo inteiro somado juntos tinha. Então eles investiram pesado mesmo nisso, isso alavancou a economia do Japão e eles também começaram a colocar empresas em países emergentes. Brasil, Filipinas, até mesmo na China, que tinham uma mão de obra muito mais barata e eles conseguiam produzir muito mais. Eles também instalaram indústrias, principalmente automobilísticas, lá nos Estados Unidos, mesmo com a mão de obra sendo alta, mas eles conseguiam vender isso por um preço, os carros, por um preço muito abaixo do que as outras empresas automobilísticas dos Estados Unidos vendiam. Então eles conseguiram
se instalar lá, mesmo tendo uma mão de obra mais cara. Então o Japão ele tem um sério problema com o espaço, então por isso também eles começaram a colocar essas empresas em outros países para poder também explorar a mão de obra, que é uma mão de obra mais barata. Hoje, o Japão já não tem não tem mais essa característica de ter as fábricas vendendo carros mais baratos, porque toda essa cultura japonesa de robotização do trabalho, de otimização de trabalho também, já disseminou o mundo todo mundo copia isso deles, e aí eles acabaram, os outros países conseguiram reduzir o custo dos produtos e entrar em competitividade. O Japão ainda é uma das maiores economias do mundo, ele se reinventa, ele tem também uma base de cultivo de agricultura no país, ou seja, eles não precisam também comprar muita agricultura fora, mas ainda eles sofrem com espaço, né? Então é muito difícil você ter produtos que são baratos lá na parte da agricultura. Até mesmo frutas, legumes, essas coisas acabam sendo mais caros. Mas a indústria acaba tapando esse buraco econômico. Então eles conseguem se desenvolver economicamente. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu me aumentar aqui para a gente poder conversar. Aí, ó, eu grandando. É isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu passei essa matéria rápido porque eu acho que dentro da entrevista que nós fizemos deu para esclarecer bastante coisa. Esse vídeo que eu passei para vocês também da apostila traz um contexto histórico muito bom. Então eu queria só falar um pouco da economia mesmo, da localização geográfica, das placas tectônicas, para que vocês pudessem entender o porquê tem tanto desastre natural lá, tudo tem uma explicação. E se não tem, é porque nós ainda não achamos. Então, na semana que vem, a gente já começa com matéria nova. Vamos dar por encerrado o capítulo de Japão e vamos entrar na China. Que, obviamente, vamos falar um pouco de Japão também. Mas a gente inicia a matéria nova, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que vocês gostem. Aí eu fiz um novo modelinho, agora sem o formulário. Agora vocês podem fazer as dúvidas de vocês através do chat do Classroom. Podem escrever aqui no vídeo se vocês quiserem, porque eu recebo notificação na hora que vocês mandam, ou podem mandar e-mail também. Como o esclarecimento de dúvidas às vezes não é muita gente pedindo para esclarecer dúvidas, então eu achei melhor fazer dessa forma, tá bom? É muito importante que vocês acompanhem as aulas, para a gente poder fazer a prova com mais tranquilidade. Como eu já falei antes, abram a aula, se for possível, abram a aula junto com a prova de vocês. A gente está indo para o último bimestre e eu queria que a maioria de vocês fossem muito bem em geografia. Tá bom, pessoal? Agradeço toda a participação que vocês tiveram na Semana da Dinâmica e agradeço a participação nas minhas aulas, que tem sido bem satisfatória. Tá bom? Bom final de semana, boa semana para vocês.